Você é advogada, empreendedora, mas sente que fica pra trás quando o assunto é cobrar bons honorários? Então fica comigo até o final que hoje eu vou te mostrar como superar esse bloqueio e dar os próximos passos dentro do seu escritório de advocacia. Meu nome é Vivian Padilha, eu sou advogada e mentora de advogadas e esse aqui é o nosso espaço, nosso clubinho aqui no YouTube para falar sobre empreendedorismo jurídico e tudo que cerca esse tema. Então se você gosta de assistir esse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever aqui no canal, porque agora eu prometo que estou voltando. Esse aqui é o vídeo de retorno, inclusive, voltando com esses conteúdos mais aprofundados para vocês. Inclusive fazendo um disclaimer aqui no início desse vídeo. Para quem não me conhece, caiu de paraquedas aqui, eu tô no Instagram já há uns 5 anos. Desde 2020 eu produzo conteúdo por lá. Eu comecei produzindo para o cliente final, prospectando clientes, e ao longo do tempo as coisas foram acontecendo e hoje em dia eu falo com advogados e ensino, mostrando o que eu faço diariamente no meu escritório, ensino eles a construírem uma boa carreira na advocacia. Só que se você tem Instagram, você sabe que o negócio por lá é um pouco diferente. Cada vez mais a gente está entrando nessa era dos vídeos curtos, diretos e aquele jeito viral de ser. E eu até gosto de fazer de vez em quando, mas esse é o jogo do Instagram. E eu sinto falta de poder aprofundar alguns temas com as pessoas que me acompanham por lá. Então eu convidei elas para me acompanharem por aqui também, porque é nesse espaço aqui que eu vou trazer verdadeiras aulas sobre o que fazer na advocacia para mudar a mentalidade, para realmente ter resultados de verdade. E hoje, nesse vídeo aqui, meu objetivo principal é falar sobre mentalidade empreendedora, finanças e como que isso aqui se relaciona com o crescimento do seu próprio escritório de advocacia. Eu vou trazer alguns temas que eu falo lá dentro do ADV Class, que é o meu curso de construção de carreira na advocacia, que minhas alunas já estão carecas de saber. Vou trazer alguns desses conceitos, envolvendo também com alguns livros e indicação de livros para vocês, que falam sobre esses temas para vocês abrirem a cabeça, principalmente quando a gente fala de dinheiro. Pode ser que você tenha saído de um lugar muito parecido com o lugar de onde eu saí. Quando eu comecei na advocacia, eu comecei realmente, literalmente do zero, da mesa da minha casa com um notebook velho e fazendo os processos dos clientes através de juizado especial, cobrando no êxito com medo de pensar em cobrar algum valor de entrada para atuar. E isso não era só porque eu atuava com um juizado especial, porque quando eu migrei para a área de família, que foi no início de 2020, eu ainda cobrei os meus primeiros casos de família de pensão alimentícia quando a mãe passasse a receber os alimentos provisórios, atrelando a um evento futuro que em alguns casos demorou bastante para acontecer, principalmente na pandemia. O problema é que eu olhava para a tabela do OAB, que hoje eu sei que é o mínimo que um advogado tem que cobrar em cada tipo de caso que ela determina para ter um nivelamento por estado. Eu olhava para a tabela e eu achava completamente impossível cobrar aquele valor. Como assim eu vou cobrar 5 mil reais de um cliente para fazer um processo de pensão alimentícia? Como assim? Gente, hoje em dia eu cobro muito mais do que isso. A questão é que esse pensamento ele acontecia não por culpa do mercado ao meu redor, não por culpa da concorrência, nada disso, porque eu sei de diversos advogados, inclusive, que tinham menos especialização do que eu, mas que cobravam mais. Isso acontecia por uma questão de mentalidade desalinhada. Eu achava que quantidade de esforço tinha que ser diretamente proporcional com o que eu ganhava. Eu lembro de tratar na terapia, quando eu ainda trabalhava com consumidor, o fato de que eu não trabalhava mais do que 4 horas por dia na época, eu já ganhava muito mais do que minha mãe, que era CLT, e ganhava um pouco mais de um salário mínimo. E passava o dia inteiro trabalhando, batendo ponto, pegando ônibus. E um dos livros que me fez entender que esforço não é diretamente proporcional a resultado foi o livro Os Segredos da Mente Milionária. Esse livro me fez quebrar muitas crenças limitantes. Tá um nome bem ruim aí, né? Bem mal utilizado, mas é o que é. Quando eu li esse livro, eu passei a entender que não era feio falar sobre dinheiro, não era feio falar que eu, como advogada, gostava de ganhar dinheiro, que minha advocacia era um negócio. Porque se eu não pensasse dessa forma, eu viveria fazendo pro bono, trabalhando de graça, principalmente numa área extremamente emocional, onde às vezes uma mulher, por exemplo, que te procura, que me procurava, não tinha condição de pagar meus honorários, ia morrer de pena e ia pagar para trabalhar em todos os casos. E aí tem uma frase que eu não me lembro quem foi que falou, mas alguém falou e isso ficou na minha cabeça eternizado, que se você fica querendo ajudar muitos outros e só fazer isso, no final, quem vai precisar de ajuda é você. E pode ser que não tenham pessoas para te ajudar. E você nem deveria querer chegar nessa situação. Então, quando eu passei a entender que todos esses problemas que eu criava na minha cabeça para cobrar um valor mais alto vinham de uma mentalidade de escassez, porque eu vim de um lugar que eu não tinha muita condição financeira. Então, para mim, era irreal. Não fazia parte da minha realidade cobrar 5, 10, 15, 20 mil reais para fazer um processo, para atuar em um caso. Eu percebi que o problema não era o dinheiro.
O problema não eram os honorários. O problema era a minha cabeça que estava me limitando. E quando eu passei a acessar realidades diferentes, onde 10, 15, 20 mil não era tanto comparado com o problema jurídico que eu ia resolver, comparado com não poder ver um filho, comparado com ficar com seus direitos lá travados durante anos num processo de divórcio mal representada. Quando eu entendi que eu oferecia um serviço de qualidade e eu merecia ser remunerada por isso, a chavinha virou. Se pergunte quantas advogadas, quantos advogados da mesma área que você, ou até generalistas, mas que se dizem especialistas para atuar em determinado caso, quantas coisas horrorosas você já não viu por aí? Quantas petições mal feitas? Quantos advogados que não respondem o cliente? Aí você tá aí fazendo o seu máximo, entregando excelência em tudo que você faz e com medinho de cobrar pela excelência que você entrega não faz sentido e a conta não fecha. Você recebe na mesma proporção do valor que você agrega e não do tempo que você trabalha. Guarde essa frase. É por isso que se você é uma advogada especialista que está se especializando para ficar excelente, ficando excelente no meio do caminho em determinada área jurídica, para determinado nicho que você vai atuar, se você tem pessoas ao seu redor que você sabe que você pode confiar para pagar uma consulta de caso concreto, se você precisar de uma coisa mais especializada para resolver um caso, se você sabe que você é a pessoa que não vai deixar um cliente sem resposta, que você não vai fazer uma aventura jurídica e arriscar o direito do cliente sem saber de fato o que você está fazendo, se você tem responsabilidade para não fazer esse tipo de coisa, você merece cobrar bons honorários pelo seu trabalho. Só que merecer não é suficiente. Você precisa saber agregar valor e falar o preço no final para que o cliente também tenha essa mesma percepção que você está tendo agora sobre o seu trabalho. Mas isso aqui é tema para um próximo vídeo. Agora eu quero falar com você sobre a construção de fato de uma mentalidade empreendedora, mentalidade que te tira do lugar zero ou de onde quer que você esteja e te leva de fato para ter resultados expressivos na advocacia. O pilar número 1 da mentalidade empreendedora é a autorresponsabilidade, porque se hoje você comete um erro e você não consegue assumir que errou, você nunca vai conseguir chegar na raiz daquele problema para você não cometer o erro mais uma vez, porque você vai estar em negação. E você vai ser a mesma pessoa que lá na frente, quando tiver com um escritório, com estagiários, com advogados contratados, se acontecer algum erro dentro da sua equipe, por algum fluxo que você deixou de fazer, por alguma desorganização do seu escritório, ao invés de bater no peito, assumir a culpa e falar, não, isso aqui foi um erro do meu escritório, eu vou remediar de tal e tal situação para você, cliente, você vai ficar com aquele papinho de colocar a culpa no advogado júnior, de colocar a culpa no estagiário. Quanta gente vocês já não viram colocando culpinha em estagiário? Isso não é posição de líder. E você precisa desde já trabalhar a sua liderança, porque você é dona ou dono de um escritório de advocacia e você quer que ele cresça. Então construa seu caráter desde agora para o longo prazo. Autorresponsabilidade é fundamental. E além disso, se você tem a responsabilidade, a autorresponsabilidade de saber que aquele problema você causou, você criou, você resolve, é muito melhor do que a responsabilidade ser de um terceiro. Porque se o problema estivesse com um terceiro, ele precisaria resolver. E se é seu, você sabe que você dá conta, mas do outro você não pode falar nada. Então, assumir a responsabilidade pelas coisas é uma característica de pessoas que dão certo na advocacia. O segundo pilar de uma mentalidade empresária na advocacia é você ter disciplina e organização. Desde o início, desde quando eu não tinha dinheiro para ter um sistema de gestão no meu escritório, eu usava o Google Agenda, que é gratuito, e eu tinha o cuidado de criar uma agenda completa para o dia, colocando horários, no momento em que eu ia começar a tarefa e no momento que eu ia terminar a tarefa. E no Google Agenda, a tarefa não dá para colocar horário para terminar, mas subentende-se que se a próxima tarefa é às 10 e você colocou umas 9 termina 10, certo? Você tem essa hora para poder finalizar. Então, minha agenda desde sempre e até hoje, porque eu continuo usando o Google Agenda para organizar demandas pessoais, junto com de outras empresas, a empresa de cursos, por exemplo, e a de advocacia, tudo é dividido por horários. Hoje, no nosso sistema de gestão, que a gente usa atualmente, o ADV Box, tudo é cronometrado por horários também. Isso me dá uma segurança muito maior de saber em que momento eu posso parar para fazer uma ligação de urgência para um cliente. Isso me dá segurança de saber que eu não ocupei 100% do meu dia, que eu deixei alguns respiros, porque a advocacia tem coisa acontecendo o tempo inteiro, tem cliente falando, tem alguma coisa que aconteceu, uma urgência, e você precisa ter blocos livres para você lidar com urgências, uma antecipação de problemas que podem acontecer para não te pegar de surpresa e você não ter nenhum segundo para resolver um problema no seu escritório. E para além disso, você precisa se perguntar, isso aqui eu respondi hoje, uma caixinha de perguntas lá no Instagram de uma pessoa que falava exatamente sobre isso. E
De verdade, eu ainda fico chocada que muitos advogados e advogadas pensam dessa forma. A pergunta era: Vivian, quantas horas eu tenho que trabalhar no início da minha advocacia? Como assim quantas horas você tem que trabalhar no início da sua advocacia? Depende. Se você investe essas horas em fazer um monte de coisa que não vai dar resultado, você está jogando todas essas horas no lixo. Agora, se ao invés de investir 8 horas por dia numa coisa que não ia dar resultado, você escolhe investir 2 horas em algo assertivo que você vai de fato conseguir prospectar clientes, converter esse cliente, ter um fluxo dentro do seu escritório, é diferente, gera resultado. Então não é sobre, como eu falei no início, não é sobre o tempo investido, sobre o esforço, porque esforço inútil não dá em resultado nenhum. O que dá resultado é o esforço útil. Então você precisa entender o porquê de cada tarefa que está ali na sua agenda. Então, quando a gente faz as metas do ano, eu vou fazer as metas do ano de 2025. Ok. As metas são sonhos, né? São aquelas coisas bem gerais. Não, porque esse ano eu vou começar a vida fitness. Porque esse ano eu vou faturar 10 mil por mês com a advocacia. Porque mas como você vai atingir as metas? Porque o que você quer tá muito bom. Mas o como você precisa traçar de alguma forma para você conseguir chegar naquilo. E esse como são justamente as tarefas da sua agenda. Então na minha experiência particular, quando eu traço metas para o início de ano, eu já penso, ok, eu quero atingir essa meta de faturamento. O que eu preciso fazer para que essa meta seja atingida? Bom, eu preciso publicar 2 artigos por semana, eu preciso gravar um vídeo para o YouTube para o meu cliente final por semana, eu preciso estar postando no Instagram todos os dias ou 3 vezes na semana sobre tal tema, eu preciso saber destrinchar melhor os temas satélite que eu vou usar nesses conteúdos que eu vou fazer por todas as redes, eu preciso criar um evento presencial para empresários para vender tal produto. Eu vou começar a pensar no que fazer, e se eu vou criar, por exemplo, um evento presencial para empresários para vender tal produto, isso se destrincha em quê? Falar com o fornecedor, falar com o local, ver quantas pessoas eu vou convidar, e tudo isso viram tarefas imediatamente na minha agenda com dias pré-definidos. Não importa se vai chegar no dia e você vai ver que não é o dia de fazer, você reagenda. Mas a partir do momento que você destrinchou uma meta em tarefas e as tarefas estão na sua agenda, você vai fazer em algum momento. E é aí que você se compromete com o como. E esse é o segundo pilar, e é um pilar fundamental para você crescer na sua advocacia e na sua vida. Agora, o pilar número 3 pega muita gente. E por isso eu quis começar essa aula, esse vídeo, falando sobre a mentalidade financeira, sobre a escassez, sobre a gente entender o dinheiro como agente de transformação, inclusive, porque isso vai conectar diretamente com esse pilar número 3 que eu trago aqui, que é pensar no longo prazo. A gente precisa pensar no longo prazo. Não dá para viver somente com base no agora. Não dá para você ganhar 10 mil reais nesse mês, 2 mil no próximo, e gastar 10 mil esse mês e ficar se faltando no próximo. Porque é isso que vai acontecer se você eleva seu padrão de vida de acordo com os honorários que entram. Você é uma coisa, a sua empresa é outra. E para nós advogados é muito difícil a gente conseguir fazer essa separação. Porque a gente começa atuando na pessoa física, a gente não precisa de um CNPJ para atuar. Mas quando você tiver com faturamento médio de 3 mil reais, pelo amor de Deus, faça, porque já vale a pena, falando sobre imposto mesmo. E também pela profissionalização. Eu já indico fazer o quanto antes, assim que você puder, por isso. Mas quando a gente fala com advogados, eu sinto essa dificuldade a mais. Porque parece que tudo que entra é nosso, e não é. Precisa existir um prolabore definido, quanto que você vai tirar da empresa de acordo com X faturamento, a distribuição de lucros, tem que ter uma visão empresarial para que você tenha dinheiro para reinvestir no longo prazo, para que você não fique atolado de demanda querendo dar conta de tudo, enquanto você já poderia contratar um estagiário para fazer petição, livrar tempo na sua agenda para você investir mais no comercial, fechar mais contratos, atrair mais clientes para fechar mais contratos, só que você não olha para isso, você olha só para o dinheiro que está entrando, você se aperta, tá por aqui com as contas do escritório, não consegue delegar, enlouquece com a advocacia e desiste. Esse é o caminho que muitos advogados desorganizados financeiramente seguem. Mas para além disso, tem também os investimentos no seu próprio escritório. Hoje, literalmente hoje, eu comprei um curso para o meu escritório à vista no Pix, R$800 o curso. Mas por que eu comprei esse curso de inteligência artificial para a gente aplicar em algumas questões específicas lá do escritório? Porque eu sei que é uma necessidade do meu escritório, eu sei que isso vai agilizar as demandas internas. Se agiliza as demandas internas, o valor da minha hora é economizado, porque a minha equipe gasta menos
bastante tempo fazendo coisas que a IA pode ajudar a automatizar. Então eu entendo o porquê desse investimento e eu faço esse investimento porque eu tenho caixa, minha empresa tem caixa. Eu, Vivian, pessoa física, tenho um salário mensal para receber. E isso é desde muito tempo, não é desde um faturamento alto que eu tenho hoje. É desde muito tempo. E se você tem essa mentalidade desde o início, você sempre vai retirar, inclusive no início mais ainda, que você não ganha muito e você quer acelerar seu resultado, você vai tirar no início uma parte, um valor ali para você reinvestir no seu negócio, reinvestir em você mesmo, reinvestir em conhecimento, em cursos como o ADV Class, que eu já citei algumas vezes aqui, que vai te levar para um outro patamar na advocacia, porque vai acelerar seus resultados, vai te dar o caminho das pedras, você vai entender o que fazer, o que não fazer e como fazer as coisas, principalmente, não vai perder tempo, vai agilizar, vão chegar clientes, você vai aprender a fechar mais contratos, a gerir bem seu escritório, a automatizar muitas coisas, e isso vai fazer com que você ganhe tempo na sua advocacia. Esse é o tipo de investimento inteligente que eu fiz lá atrás e que me fez mudar completamente a mentalidade e virar a pessoa que hoje está aqui podendo falar sobre isso com vocês. Mas se eu não tivesse essa mentalidade de investimento lá atrás, eu tenho certeza que hoje eu não estava aqui. Eu ia falar mais alguns temas com vocês, mas eu não quero que esse vídeo fique longuíssimo como eu já acho que ele ficou. Então eu vou fazer o seguinte, eu prometi no meio desse vídeo em algum momento que eu ia falar sobre vendas, né? Eu posso trazer um próximo conteúdo assim desse papo com a câmera, porque eu quero ter alguns quadros aqui inclusive. Eu quero trazer um conteúdo falando um pouco mais sobre vendas e aí dentro desse conteúdo eu posso falar sobre reserva de emergência e precificação, porque tudo vai se ligar. Tudo vai virar uma coisa só. Além desse tema, tem mais algum tema que vocês gostariam que eu trouxesse por aqui? Deixa aqui nos comentários que eu vou estar sempre lendo para que eu possa ter ideias a partir do que vocês querem assistir aqui para trazer vídeos. E se vocês tiverem também alguma ideia de quadro, pode deixar aqui. Eu já tenho algumas para tocar, mas eu sempre estou aceitando ideias de vocês. Isso aqui é um projeto novo que eu queria muito tirar do papel e eu estou muito feliz de estar aqui gravando nesse momento e tirando do papel junto com vocês. Então, recapitulando aqui, primeiro ponto, mude a sua mentalidade, crie uma mentalidade empreendedora. Você não é só advogada, você empreende. Segundo ponto, tenha disciplina e autorresponsabilidade. Ser sua própria chefe é muito difícil, então isso aqui tem que ser um pilar fundamental da sua vida para dar certo. Terceiro ponto, organize suas finanças com visão de longo prazo. Não quebre pelo mesmo motivo que a maioria dos advogados quebra. Pense no longo prazo e no reinvestimento no seu escritório desde o início da sua carreira. Quarto, valorize o seu serviço. A gente vai aprofundar isso no próximo vídeo. Agora eu quero saber o que é que vai mudar de fato na sua advocacia depois de você receber essas dicas aqui. Você vai colocar alguma coisa em prática? Quais são as tarefas? Deixa aqui nos comentários também. Quais são as tarefas que você já anotou aí do ladinho, que eu sei que você está anotando enquanto você está aqui ainda assistindo. Quais foram as tarefas que você anotou para colocar na sua agenda para já começar a desempenhar? Bom, eu espero que se você gostou desse papo, da minha didática e sentiu verdade no que eu te contei por aqui, eu espero que uma das tarefas tenha sido entrar para o ADV Class. Lá dentro, além de todo o curso, e você pode encontrar todas as aulas que tem lá nos meus direct, ou lá nos meus destaques do Instagram, tem um chamado ADV Class, você consegue ver tudo por dentro, eu não escondo nada, tá? Tem inclusive um monte de destaque chamado resultados, então você vai ver resultados de centenas de alunas, para você ver que o negócio funciona de fato. Há mais de 3 anos aí na internet já funcionando e mudando a vida de muita gente. Eu espero que uma das tarefas tenha sido entrar no ADV Class e espero que você faça isso agora mesmo. Depois que você entrar, inclusive no curso, você vai ter a opção de entrar também para o grupo de estudos e networking, que é um grupo que reúne milhares de advogadas e advogados de todo o Brasil e lá dentro a gente subdivide por parcerias, então vocês trocam parcerias de áreas distintas, dúvidas sobre casos concretos, então tem gente de todas as áreas, de vários momentos de carreira distintos, para vocês trocarem, conversarem sobre casos concretos quando tiverem alguma dúvida, para debaterem de fato sobre o direito. Tem um lugar onde eu mando o link das aulas ao vivo, que a gente tem também mensalmente aulas ao vivo no ADV Class, e tem a parte de dúvidas sobre o curso especificamente. Então, poxa, fica uma dúvida aqui sobre o script de cobrança de consulta, né? O que eu faço aqui nesse meio do caminho? Manda lá que eu ou outras pessoas que já estão lá há mais tempo vão responder para te ajudar. Se você ficou com alguma dúvida sobre o curso também, pode deixar aqui nos comentários e a gente se vê num próximo vídeo.